elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento, convidamos a agente de controle externo, Laís Evangelista Santos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Laís Evangelista, trabalho lá na diretoria de fiscalização da Administração Financeira Orçamentária Municipal. Nosso diretor, Paulo Mota, falou hoje pela manhã. E gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. De antemão, já agradecer à Escola de Contas pelo convite para falar da construção, da elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento. Mas, antes de iniciarmos efetivamente sobre este assunto, gostaria de convidá-los a refletir sobre a ato ou ação de planejar. Então, planejar é calcular as intervenções na realidade como forma de produzir os futuros desejados. Então, no caso da administração dos recursos públicos, o desejo, o desenvolvimento econômico, o bem-estar social, a qualidade ambiental, dentre outros, no curto, médio e longo prazo, considerando as restrições de recursos e de meios. Então, é sempre aquela tentativa de aliar as necessidades que são ilimitadas e os recursos restritos com o objetivo de trazer um serviço público de qualidade. E, diante disso, gostaria de trazer para vocês mais 2 questionamentos. Qual a importância do planejamento e quais seriam as consequências da falta de planejamento ou de um planejamento ineficiente? Então, eu trouxe um caso concreto para que a gente possa pensar sobre isso. Então, o caso é o furacão Katrina. Ele ocorreu em 2005, lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos. E o que foi que aconteceu? As barreiras de contenção falharam, provocando inundações catastróficas. Após a passagem do Katrina, 80% da cidade de Nova Orleans ficou submersa. Pelo menos 100 mil moradores ficaram para trás após o rompimento dos diques. E o resultado foi a morte de cerca de 1.800 pessoas e prejuízos acima de 150 milhões. E o que aconteceu depois? O governo federal investiu cerca de 14,4 bilhões em um robusto sistema de proteção contra enchentes, cerca de 150 milhas de diques foram reforçados, barreiras contra as marés foram construídas, estações de bombeamento gigantescas com capacidade de escoar volumes enormes de água foram disponibilizadas e o aprendizado, essas obras transformaram o sistema de defesa da cidade, que hoje é considerado um dos mais sofisticados do mundo. Mas depois disso, vem a prova de fogo. Será que realmente deu certo esse planejamento? Então, houve aí o impacto real, que foi o furacão Ida, em 2021. Esse furacão foi de categoria 4, uma categoria semelhante ao Katrina, o furacão Katrina. E o que aconteceu? As principais áreas da cidade ficaram protegidas, mostrando claramente o sucesso do planejamento. Os moradores de Nova Orleans ficaram sem energia elétrica, ou seja, o impacto ele realmente ocorreu, mas infinitamente menor que no furacão Katrina. E foram registradas cerca de 90 mortes. Então, o resultado foi concreto, com proteção eficaz em desastres posteriores. E o aprendizado, Então, uma infraestrutura resiliente, manutenção contínua e visão de longo prazo. Então, daí nós percebemos o quanto o planejamento ele é importante. Nós podemos comparar o que aconteceu no furacão Katrina com o investimento, após esse desastre de 150 bilhões e, com o planejamento, um investimento de 14,4 bilhões. E também em relação às mortes, que são perdas inestimáveis,
e a gente percebe que com o Katrina, né, sem planejamento, foram cerca de 1.800 mortes, e com o Ida, cerca de 90 mortes. Então, a partir daí, conscientes da importância do planejamento, nós vamos iniciar a falar sobre os instrumentos de planejamento, né? Eu trouxe aqui essa figura, eu considero que ela demonstra como esses instrumentos eles devem se comportar, né? De forma interligados, como se fosse uma engrenagem. O PPA, ele mais robusto, orientando a LDO e a LOA, a LDO fazendo essa ponte entre o PPA e a LOA, e os três juntos conseguem concretizar através dos serviços públicos de qualidade para a comunidade, para a população. Então, vamos iniciar agora sobre o PPA. Então, o PPA é um instrumento de médio prazo, né, duração de 4 anos, e o PPA estabelece de forma regionalizada, ou seja, ele tem a função de diminuir as desigualdades regionais, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Então, o governo ele só pode realizar os gastos que estejam previstos no plano, né, que deve conter as despesas de capital, outras delas decorrentes, e também os programas de duração continuada. O PPA também ele tem a função de orientar a LDO e a LOA, que são os outros dois instrumentos, e a base do plano de governo. Então, o ano de 2025 é um ano-chave, é um ano muito importante para o PPA, porque é o ano de sua construção, né? E, por conta disso, nós trouxemos aqui 10 passos importantes que consideramos importantes na construção desse PPA. Então, esses 10 passos, volto a falar, nós trouxemos como destaque, tendo em vista o ano de 2025 e também a possibilidade de modificação, se necessário, pois o PPA ele é uma construção cíclica, como vamos falar mais à frente. Então, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo, importantíssimo, que é a atribuição da responsabilidade. Então, geralmente, o PPA é uma atribuição da Secretaria de Planejamento do município ou de uma estrutura similar. E é fundamental para o sucesso deste processo que se tenham pessoas responsáveis para a sua elaboração. Então, muito importante esse primeiro passo. O segundo seria a elaboração do cronograma de ações dessa construção do PPA. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de ações, e todas essas ações a serem elencadas, é muito importante que tenha a data limite da construção e o responsável por essa ação. Então, primeira ação aqui que eu trouxe como exemplo seria analisar o PPA atual. O que é que desse PPA deu certo? Quais foram as ações executadas? Qual o percentual dessas ações? O que é que deve ser modificado, né? Seria uma ideia de uma primeira ação. Um segundo exemplo seria o levantamento, fazer esse levantamento da situação fiscal, econômica e previdenciária do município, verificando se há necessidade de formular um plano de recuperação fiscal. Identificar as secretarias, qual a função de cada secretaria, qual o problema que cada secretaria resolve, né? Dentre outras ações, né, que são ações aqui exemplificativas. O terceiro passo seria solicitar às secretarias o levantamento de todas as informações sobre a realidade econômica, social, ambiental do município, com o objetivo de conhecer as principais carências, mas não só as carências, né, mas também as potencialidades. O que é que esse município pode ser desenvolvido, né? O que precisa ser fomentado? A quarta ação, nós incluímos aqui como a organização da participação social. Então, a participação social é muito importante, porque é uma forma, assim, de fortalecer a democracia, de trazer a população
para essa construção, possibilitando que a população sinta na prática as ações, né, colocadas, incluídas nesse PPA. E, por isso, nós trouxemos aqui alguns exemplos, né, algumas formas dessa participação. Então, audiências públicas, né, realizadas pelo Executivo, conselhos municipais, saúde, educação, assistência, consultas públicas e ferramentas digitais. Então, nós estamos numa era digital. Então, podemos incluir a tecnologia para favorecer essa participação popular. Então, pode ser por meio do site oficial do município, através de aplicativos, redes sociais, e trouxemos aqui algumas recomendações, né? Que haja ampla divulgação em sites, rádios, murais, redes sociais, registro documental, né? Atas, lista de presença, relatórios, transparência. Então, muito importante a questão da transparência. Então, publicar as propostas recebidas, justificar o atendimento ou não dessas propostas, e inclusão social, né? Garantir a participação dos cidadãos como um todo, não só de grupos específicos. O passo 5 seria identificar os problemas e suas causas, propor ações para solucioná-los, mapear a situação atual e a realidade desejada. Então, seria levantar toda a problemática alinhada à situação do município com todas essas questões, né? Quais seriam as soluções, o que precisa fazer para melhorar a situação. Então, eu trouxe aqui duas situações problemas, uma ligada à educação e uma ligada à assistência social, como exemplo. Então, em relacionado à educação, o problema seria baixo desempenho escolar e altas taxas de evasão. Seria esse o problema, hipotético. Qual seria a causa? Falta de profissionais, falta de capacitação dos professores, infraestrutura precária. Qual a ação proposta? Realizar a contratação de mais profissionais, implementar programas de formação continuada, realizar reformas nas escolas. E a situação atual? Alunos com dificuldades de aprendizagem, escolas com infraestrutura insuficientes e a situação desejada: melhor desempenho escolar, redução na evasão de escolas, escolas equipadas e adequadas. Então, fazer todo esse levantamento relacionado à realidade de cada ente, de cada município. E relacionado à assistência social, o problema: famílias em situação de vulnerabilidade social sem acesso a programas de apoio. E a causa? Falta de cobertura de programas de transferência de renda e inclusão social. Ação proposta: ampliar os programas de assistência social e fortalecer o acompanhamento pelas equipes do CRAS. A situação atual: alta desigualdade social e famílias sem suporte adequado. E a situação desejada: inclusão social, redução da pobreza e maior proteção às famílias vulneráveis. O 6º passo é um passo importantíssimo, gente. Seria já o desenho do modelo programático. Então, para que haja uma organização efetiva do PPA, é muito importante que, após esse levantamento dos problemas, através da participação popular, do levantamento com as secretarias, tendo todas essas informações, é hora de montar o modelo. Então, eu trouxe aqui como exemplo um modelo programático ligado à educação, e não foi à toa que eu trouxe o tema da educação. É um tema muito importante. Eu sei que há preocupação dos gestores em atingir os limites, né, constitucionais, mas é muito importante que esse atendimento ao limite esteja também alinhado a um planejamento adequado para que haja qualidade na gestão, né? Então, é fazer o que tem que ser feito de uma forma correta, de uma forma eficiente e eficaz. Então, eu trouxe aqui o modelo. Primeiramente, é um modelo hipotético com uma diretriz exemplificativa.
educação para todos, com qualidade, estrutura e assiduidade. É uma situação-problema ligada a essa diretriz. Desafios socioeconômicos, evasão escolar e falta de investimentos. E aí vem o nome do programa, Criança na Escola. O objetivo desse programa é melhorar a frequência na escola entre o 1º e o 5º ano. O tipo de programa finalístico, o indicador é a nota do IDEB. Então, todo o programa deve estar vinculado a um indicador, porque ele precisa ser medido. E a fonte do indicador é o MEC, com a referência atual, nesse caso hipotético, seria uma nota de 2,3 e uma referência esperada, que é o objetivo a ser alcançado, de nota 4. Né? O órgão responsável, que é a Secretaria de Educação, Municipal de Educação, os órgãos colaboradores também, Secretaria de Educação, o objetivo de desenvolvimento sustentável ligado a esse programa é o da educação de qualidade, função do governo 12, subfunção 361, que é do ensino fundamental, e o público-alvo criança em idade de 6 a 10 anos. Então, esse é o cabeçalho do programa. A partir de então, começa-se a desenvolver as ações para a resolução da problemática. Então, podem ser várias ações. E a ação elencada aqui, exemplificativa, é a ampliação da rede física de ensino fundamental até o 5º ano. Então, toda a ação está ligada a uma meta física. Então, relacionada a essa ação, no exemplo, é a meta da construção de 10 unidades escolares. A fonte, o produto da ação é a escola construída, fonte de recurso MDE e Fundeb, e o gasto da totalização para essa ação, 2 milhões. Então, outras ações também estão aí, mas nós não vamos passar por elas por conta do tempo. E, além disso, acho que o slide não está aparecendo, mas abaixo desse modelo, a distribuição dessas ações por ano do PPA. Então, essa primeira ação aí da ampliação da rede física tem aí a meta de 2026, 2027, 2028 e 2029, para que alcance-se as 10 unidades de construção, além também da distribuição desses valores. Então, esse é um modelo a ser construído após o levantamento dessas problemáticas a serem resolvidas no município. O passo 7 é um passo também extremamente importante, porque todas essas ações precisam de recurso para que sejam concretizadas. Então, o 7 é um processo de previsão da receita para os próximos 4 anos, que será a fonte de financiamento para esses programas. E a estimativa da receita futura vai se basear no ano de construção do PPA. Então, o ano de 2025 é fundamental para que haja essa projeção da receita para os próximos 4 anos. Então, a receita de 2025 é a receita esperada, padrão, que é a série temporal. Né? Então, é necessário registrar o montante dessa receita arrecadada desse ano de 2025, que servirá como base, né? E aí traz o exemplo, né? São os impostos, as taxas, as contribuições, toda a receita do município deve ser registrada. A partir de então, é muito importante escolher as variáveis que vão afetar essa receita para que essa previsão para os próximos anos seja feita da forma correta. Então, eu trouxe aqui exemplos de variáveis. Inflação, taxa de desemprego. Então, é importante fazer um estudo de quais variáveis afetam cada tipo de receita para que faça-se, né, essa projeção da forma correta. E também é muito importante identificar as despesas, né, os grandes agregados de despesas, como as despesas de pessoal, de custeio e de capital. O passo 8
refere-se à definição de indicadores, metas e alocação dos recursos. Então, como no exemplo de lá daquele modelo, tudo tem que ter um indicador, porque precisa ser medido, né? Tudo tem que ser avaliado e medido. Então, o exemplo, o indicador, é a nota do IDEB, daquele exemplo que falei anteriormente. Então, o desempenho da ação tem que estar ligado a uma meta física. Naquele caso do exemplo, era a construção de 10 unidades escolares. E os produtos também, todas as ações têm que estar vinculadas a produtos, e no caso daquela ação foi a escola construída. E muito importante que todos os produtos atendam a pelo menos 3 atribuições, que é contribuir para o objetivo do programa, ser passível de mensuração, monitoramento e avaliação e ser objeto de interesse da sociedade ou da gestão. A etapa 9, né, já é uma etapa de finalização do PPA, onde será verificada a compatibilidade dos recursos disponíveis. É aquela questão de aliar, né, as demandas que são infinitas, trazer o que é mais importante, é considerado de mais importante, e finalizar essa etapa da escolha das ações a serem elencadas, dos programas, e a definição da estrutura, né, que é a parte burocrática, com a mensagem, o projeto de lei, os anexos, de forma a serem apreciados pela Câmara Municipal. Então, esses são os 10 passos aí muito importantes. Nós sabemos que na Constituição Estadual está lá que a entrega do PPA deve ocorrer até 120 dias do próximo exercício, até o próximo exercício. Então, seria agora o início do mês de setembro, mas ainda há tempo de revisão, né, se for necessário, se for para melhorar a política pública. Além disso, eu trouxe aqui algumas questões que são muito importantes relacionadas ao PPA. Um é que ele é um ciclo de gestão, não é um processo estanque. Então, ele sempre vai passar pelo planejamento, execução, monitoramento, avaliação e revisão. Segundo, que é muito importante o estudo da despesa de pessoal, né? Porque essa despesa a gente sabe que tem que atender aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é importante dimensionar a força de trabalho, diagnosticar a idade média dos atuais servidores, projetar as possíveis aposentadorias, analisar a adequação da estrutura remuneratória. E é muito importante também o planejamento setorial, né? Para que os órgãos e secretarias daquele município existem, quais são os problemas que ele resolve, né? Quais são os problemas, ações vinculadas ao PPA que as secretarias estão ligadas. Então, é muito importante fazer essa avaliação. E é relacionada à manutenção do patrimônio. Então, envolvimento da área de engenharia para acompanhar as execuções do PPA ligados à conservação do patrimônio, às obras, infraestrutura, à mobilidade urbana, para que realmente as ações ocorram de uma forma concreta, com eficiência e com eficácia. E falando ainda sobre o PPA e sua ligação com outros instrumentos de política pública. Então, nós ouvimos aqui do Vitor e do Rafael, né, sobre o plano da primeira infância, né? Existe o Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal, né? E o plano em vigor, ele está em vigor até o final de 2025. Então, é muito importante que, na construção do PPA, esses outros planos estejam alinhados a esta construção, né? Então, eu trouxe aqui exemplos de metas que estão no Plano Nacional de Educação, que devem estar vinculados ao PPA. Então, a meta 2, universalizar o ensino fundamental para toda a população de 6 a 14 anos e garantir sua conclusão. Está lá no Plano Nacional de Educação. E a aplicação do PPA, um exemplo, é atingir 100% de matrícula no ensino fundamental
da rede municipal até 2026. Claro que o ideal é que os municípios tenham seu plano municipal de educação e esse plano vai estar, com certeza, alinhado ao plano nacional. Eu trouxe aqui como exemplo o plano nacional, mas cada município também vai observar o seu plano municipal. E um exemplo seria do programa Ação, uma busca ativa na escola, transporte escolar, acompanhamento pedagógico. Sobre um outro plano de política pública, que é o plano de saúde. Então, as secretarias de saúde possuem, constroem o plano de saúde, que é um plano também de médio prazo, como o PPA, de 4 anos. Então, é muito importante que a construção do plano de saúde esteja alinhado às metas do PPA. Então, eu trouxe aqui, existe a portaria do Ministério da Saúde 01 de 2017, que obriga que os instrumentos de gestão do SUS, que são plano de saúde, o PAS e o RAG, estejam compatíveis com os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma ação no PPA, Programa Ação e Meta. Saúde bucal, que é o segundo. O programa Sorriso Saudável, com a ação implantação de equipes de saúde bucal e aquisições de equipamentos, com a meta no PPA de atingir 60% de cobertura em 4 anos. Então, um exemplo de meta a constar no plano de saúde seria a mesma ação de implantação de equipes de saúde bucal, com a meta de atingir 70% até um determinado ano, e com a estratégia de campanhas escolares de prevenção. Então, é muito importante que todos os planos estejam alinhados para que não haja uma dispersão de ações que não estejam, que no final das contas não vão estar compatíveis com o PPA. E agora vamos partir aqui para o segundo instrumento, que é a LDO. Tanto o PPA, LDO e LOA, eles têm previsão constitucional, estão lá no artigo 65. E a LDO ela tem a função de orientar a elaboração da LOA. Então, ela faz esse alinhamento entre o PPA e a LOA. A LDO precisa trazer as orientações sobre a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, nesse caso, somente quando os entes possuírem instituições financeiras. A LDO ela traz as metas e prioridades da administração pública. Então, tudo que está lá no PPA para o determinado ano, que a LDO ela é anual, assim como a LOA. Então, do PPA, a LDO vai trazer todas as metas e prioridades. Vai dispor sobre as alterações na legislação tributária, ou seja, se ocorrer uma mudança na legislação, a LDO precisa, e essa mudança vai afetar na arrecadação, precisa constar lá na LDO. E também a previsão de que na LDO contém autorização para a concessão de vantagem, aumento de remuneração, para a criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreira. E aí, gente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe uma série de atribuições a constar na LDO com o objetivo de equilibrar, do equilíbrio das receitas públicas, da gestão das receitas públicas, da transparência e da responsabilização sobre a gestão dos recursos públicos. E essas demandas da Lei de Responsabilidade Fiscal tornaram a LDO um instrumento extremamente complexo e, assim, complicado. Nós entendemos que é um instrumento difícil de ser elaborado para atender, mas é muito importante que a gente atenda à legislação, à Lei de Responsabilidade Fiscal. E vou falar aqui desses requisitos que a LDO, por meio da LRF, tem que constar. É o equilíbrio entre as receitas e despesas, os critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas a controle de custos e avaliação de resultados,
condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas, anexo de metas fiscais. E esse anexo de metas fiscais é um conjunto de demonstrativos que estão lá no Manual de Demonstrativos Fiscais, elaborados pela STN, anexo de riscos fiscais, regulamentação sobre a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, formas de utilização e o montante da reserva de contingência que tem que constar na LOA e regulamentação sobre a concessão ou ampliação da renúncia de receita. Então, tudo isso tem que constar também na LDO. E, como forma de destaque, nós não vamos falar sobre todos os aspectos, mas trouxemos os aspectos que, a partir da análise da LDO dos municípios, nós observamos alguns apontamentos ligados a essas questões que vamos falar agora. Primeiramente, o anexo de metas fiscais, ele é composto de todos esses demonstrativos aí que vocês estão vendo, né? E, como destaque, vou falar agora do primeiro demonstrativo, que é o de metas anuais. Então, esse demonstrativo de metas anuais, ele é um demonstrativo com bastante informação, né? Então, ele precisa conter valores correntes e constantes a respeito das despesas, das receitas, das despesas, resultado nominal, resultado primário, montante da dívida pública e todos esses valores referentes ao exercício atual e a projeção para os 2 seguintes. Então, eu trouxe aqui os apontamentos que, ao analisar as LDOs, nós observamos que ocorre, né, de maneira recorrente. Na construção desse demonstrativo, o que nós observamos que as metas informadas no anexo de metas anuais, muitas vezes é diferente do que está lá constante no REREL e no RGF. E esses valores eles precisam estar em conformidade. Até porque é lá que se observa se houve atendimento ou não da meta. A gente observa também a ausência de memória de cálculo e metodologia. Então, como há necessidade de fazer essa projeção para os 2 anos, é importante informar qual foi a memória de cálculo, o parâmetro utilizado para essa memória de cálculo, as variáveis. Como aqui embaixo tem aqui, o parâmetro foi o PIB nacional, a receita corrente líquida e as variáveis utilizadas aí para chegar no cálculo. Observamos também o não atendimento ao modelo do MDF. Então, existe lá os modelos no Manual de Demonstrativos Fiscais, no site do Tesouro. Então, esses modelos, eles anualmente, né, são atualizados, então é importante verificar o atendimento a esses modelos. E observamos também alterações das metas do anexo de metas fiscais sem lei e sem justificativa. Então, é muito importante que, se houver alteração da meta, como todo esse instrumento ele é aprovado pela Câmara, se houver alteração, essa alteração precisa ser aprovada em lei e também ser justificada. Eu trouxe aqui também, como destaque, a respeito do resultado nominal e primário, porque é um dado extremamente importante e que, se for mal projetado, pode trazer consequências de limitação de empenho ao município. Então, primeiramente, só para que a gente entenda sobre as receitas primárias e não primárias e as despesas primárias e não primárias. Então, as receitas primárias são aquelas que servem para financiar as atividades financeiras do Estado. Então, são, como exemplo, né, são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as transferências constitucionais. Então, todas as receitas que não envolvem as operações financeiras. Já as receitas não primárias são aquelas que ligadas a operações financeiras. Em relação às despesas, as despesas primárias são aqueles gastos
com a manutenção e oferta de bens e serviços públicos, excluídos os serviços da dívida. E já as despesas não primárias são todas aquelas que ligadas ao serviço da dívida. E aí chegamos ao resultado nominal, primário e nominal. O resultado primário é o saldo entre as receitas e despesas primárias. E qual é o objetivo? Avaliar se o governo está gerando recursos suficientes para pagar os juros da dívida. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma receita primária. O município arrecadou 200 milhões de receita primária e gastou 180 milhões em despesa primária. Então, o resultado foi superavitário em 20 milhões. Esses 20 milhões vão servir para pagar os juros da dívida pública. E o resultado nominal, o conceito dele é a variação da dívida líquida do setor público, considerando os juros, a correção monetária e o resultado primário. E o objetivo dele é mostrar o endividamento, a evolução do endividamento público. Então, eu trouxe aqui também alguns casos hipotéticos, resultados de apontamentos que nós verificamos quando analisamos a LDO dos municípios. Então, nesse primeiro aqui, a meta de resultado primário, né, tem uma previsão abaixo da realidade. Então, a receita prevista na LDO, o resultado primário previsto foi de 900 mil e o realizado foi de 6 milhões e 600. Então, observa-se aí uma discrepância muito grande entre a meta, a previsão e a realização. O caso hipotético 2 já é a meta não informada na LDO. Então, a meta zerada e a realização de 2 milhões de resultado primário. E ainda a informação de que a meta foi cumprida. Mas a gente sabe que uma meta que não foi informada não pode ser cumprida. O caso hipotético 3 já é de uma previsão negativa ou abaixo da realidade. Então, nesse caso aqui, a previsão foi de um déficit de 43 mil e a realização de 615 mil. Então, uma diferença gritante. E o quarto caso é a previsão da meta acima da realidade, sujeitando a limitação de empenho. Então, nesse caso aí, uma previsão de 600 mil e uma realização de 110 mil. E esse é um caso muito preocupante porque cai no artigo 9º da LRF de limitação de empenho, que diz o seguinte, que se verificada ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio, nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela LDO. Então, se essa limitação de empenho ocorrer porque a meta foi mal elaborada, perde todo mundo, né? Perde o município, perde a população que não vai ter o seu serviço ou bem concretizado. Então, é muito importante atentar-se na construção dessas metas aí de resultado primário e nominal, e está lá no anexo de metas fiscais. Eu vou passar. Então, vamos agora para a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, a LOA também tem a previsão lá na Constituição, no artigo 65, e a LOA é o orçamento propriamente dito, né? Então, vai compreender os orçamentos fiscal, seguridade social e de investimento. Os princípios constitucionais que estão aplicados à LOA é o da exclusividade, universalidade, anualidade, equilíbrio, legalidade, publicidade e transparência. É um instrumento também de 1 ano, né, de curto prazo. E na LOA são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Então, há essa vedação e tem que haver a compatibilidade da LOA com a LDO e com o PPA. Muito importante, eu trouxe dentre aqueles princípios o princípio da exclusividade.
Então, o que é que diz o princípio da exclusividade? A LOA deve tratar exclusivamente de orçamento, que é a previsão de receita, a fixação da despesa. E as únicas exceções permitidas são abertura de créditos suplementares e autorização para operação de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária. Então, muito importante se atentar, porque nós observamos, ao analisar a LOA de alguns municípios, a infringência a esse princípio, colocando peças estranhas nesse instrumento. Em relação aos créditos adicionais, o Renato já trouxe aqui pela manhã, mas é muito importante reforçar sobre os tipos de créditos, né, e algumas conceituações, para que a gente se atente e não cometa alguns equívocos, né? Então, relacionado aos créditos adicionais, nós temos 3 tipos, né? Os suplementares especiais e extraordinários. E, enquanto a finalidade, o suplementar, ele tem a finalidade de reforçar a despesa que já está no orçamento. Por isso que é uma exceção ao princípio da exclusividade. Sua autorização vai estar constando na lei orçamentária. Já os especiais eles têm o objetivo de atender despesas que não estão previstas no orçamento e precisam de uma lei específica. E o extraordinário é relacionado às despesas imprevisíveis, né, urgentes, decorrentes de guerra, calamidade, e não precisa de lei, por conta da natureza emergencial. Quanto à abertura, os 3 precisam de decreto. A vigência dos 3 é até 31/12, sendo que os especiais e os extraordinários eles podem ser reabertos no ano posterior, caso a sua abertura ocorra nos 4 últimos meses e tenha saldo para essa reabertura. E os suplementares especiais precisam indicar a fonte, o extraordinário não necessariamente por causa da natureza emergencial, que é a origem de recurso. Aqui são os exemplos das origens de recursos. Renato reforçou pela manhã o excesso de arrecadação, anulação, as operações de crédito, o superávit. E relacionadas aqui eu trouxe alguns pontos de análise que observamos relacionados à LOA e relacionados também aos créditos adicionais. Então, nós verificamos, enquanto tribunal, se o percentual aprovado na LOA foi cumprido em relação aos créditos suplementares. Verificamos o cumprimento do princípio da exclusividade na LOA. Verificamos também a aprovação da lei específica nos casos dos créditos especiais, se as origens de recursos foram utilizadas conforme a aprovação na LOA, ou em lei específica em relação aos créditos especiais. Verificamos se as origens de recursos utilizadas possuíam fonte suficiente, conforme o artigo 8º da LRF, foi bem reforçado hoje pela manhã também, relacionado às fontes de recurso. Nós estamos analisando fonte a fonte. Verificamos os decretos que deram origem à abertura dos créditos adicionais e verificamos se há autorização na LDO ou em lei específica para os instrumentos de transposição, remanejamento e transferência. Quanto a essa questão, nós temos observado que há uma confusão de entendimento, primeiramente relacionado ao que é o RTT, e há uma confusão entre RTT e o crédito adicional relacionado à anulação de natação como origem de recurso. Então, é muito importante, nós temos recomendado utilizar o manual de contabilidade aplicado ao setor público, os conceitos do manual, para que o preenchimento da prestação de contas do manual, né, esteja alinhado com esse entendimento. E, para isso, aqui Renato já falou, e eu trouxe novamente aqui, como forma de reforço, o exemplo de RTT, de situações em que são consideradas aí a transposição, o remanejamento e a transferência. Então, o primeiro exemplo aqui, que é o da transposição. A transposição, ela ocorre, né, a alteração
dentro do mesmo órgão. Então, eu trouxe aqui o exemplo da Secretaria de Saúde. Então, a dotação sai, só a alteração do programa. Então, a dotação sai aqui do programa 1, ampliação do acesso à assistência farmacêutica, e vai para o programa 2, atenção integral à saúde da criança. Então, é um exemplo de transposição. Mesmo órgão e só a alteração do programa. Agora, um exemplo de remanejamento. Então, nesse caso, há uma alteração de valores entre órgãos. Então, o valor aqui sai da Secretaria de Transporte e vai para uma outra secretaria, que é a Secretaria de Saúde. Isso aí é um exemplo de remanejamento. E a transferência, nós temos aqui o exemplo de que, na transferência, o órgão permanece o mesmo, o programa permanece o mesmo e só há alteração da categoria econômica. Então, nesse exemplo, o valor continua na Secretaria de Saúde, no programa de atenção integral à saúde da criança, e a mudança ocorre somente na categoria material de consumo, que é a despesa corrente, e vai para a compra de veículo, que é a despesa de capital. Então, esses são exemplos de RTT. E, no caso dos créditos adicionais, como origem de recurso à anulação, a alteração ocorre somente no elemento de despesa ou no GND. Então, é uma alteração muito pequena. E o que a gente observa hoje é que a maioria dos municípios informam que não houve o remanejamento, a transposição e a transferência, e quando vamos analisar efetivamente, os casos são semelhantes ao dos exemplos. Então, que a gente se atente em relação a essa questão. E sobre os 3 instrumentos, eu tentei trazer aqui de forma resumida, e a frase final é: o planejamento sem ação é inútil e a ação sem planejamento é fatal. Então, muito obrigada a todos.